Olá, pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula de Sociedade e Cultura. Espero que vocês estejam bem, estejam em paz, tá? Dando continuidade ao nosso conteúdo aqui, pessoal, o nosso primeiro conteúdo aqui dessa videoaula é patrimônio material e imaterial, que ainda muita gente acaba confundindo com cultura material e cultura imaterial. Mas hoje eu vou deixar claro aqui para vocês que cultura material e cultura imaterial tem ali algumas semelhanças enquanto formação e características, mas, ao mesmo tempo, possui divergências, ou seja, diferenças que devem ser destacadas aqui, para que a gente não confunda o que é cultura material, o que é cultura imaterial, e o que é, de fato, é patrimônio material e o que é patrimônio imaterial. Para quem está chegando agora, prazer, sou o professor Marcos Paixão, espero que vocês estejam gostando das videoaulas de Sociedade e Cultura, tá? Hoje uma aula, o conteúdo é de fácil compreensão, não é difícil, então vocês pegam seus materiais para fazer anotação, para facilitar justamente no período quando vocês forem fazer a atividade, tá? Então, aqui abaixo é o meu e-mail, destaco mais uma vez que os professores de Sociedade e Cultura, dentro do horário de Sociedade e Cultura, estão disponíveis para tirar dúvidas, seu professor de Sociedade e Cultura ou sua professora de Sociedade e Cultura, tá? Não esqueçam de enviar atividade, não esqueçam de comentar aqui sobre a aula, de curtir, e vamos lá conhecer mais um pouquinho. Então, primeiro, o que é que eu trago aqui para vocês? A definição de patrimônio. E o que é patrimônio, afinal de contas, já como muitos falam? Primeiro, vou trazer patrimônio dentro do contexto da ciência, mas também o que a Constituição, né, o que a Constituição Federal, o que a Constituição do Brasil, sancionada ainda na década de 80, traz sobre a definição de patrimônio. Mas essa daqui é no contexto da ciência. O que de fato é patrimônio? Patrimônio é o conjunto de bens materiais e imateriais que contam a história de um povo. Existem três tipos de classificação para o patrimônio: patrimônio cultural, patrimônio histórico e o ambiental. A partir daqui você já consegue perceber que patrimônio material e imaterial já se difere de cultura imaterial e material. Vejam só, patrimônio imaterial e imaterial é um campo, tá? Dentro desse campo, temos ali a cultura, temos ali a questão histórica, temos ali o ponto ambiental. Então, diante disso, patrimônio é um campo mais denso, é um campo mais amplo, e dentro desse campo amplo, nós temos a cultura material e imaterial, tá bom? Então, qual é a informação aqui? Que patrimônio se trata de bens materiais ou imateriais que contam a história de um povo, que pertence, que narra ali, seja a formação histórica daquela cidade, daquela comunidade, daquele bairro, daquela rua, ou se não, alguns elementos culturais que pertencem ali àquela localidade e que pode ser contada por meio daquele monumento, por meio daquele saber que foram se passando de geração em geração, tá? Então, a definição agora de patrimônio histórico. Patrimônio histórico pode ser definido como um bem material, natural ou imóvel, que possui significado e importância artística, cultural, religiosa, documental ou estética para a sociedade. Estes patrimônios foram construídos ou produzidos pelas sociedades passadas, por isso representam uma importante fonte de pesquisa e preservação cultural. Olhe que outra informação, vocês estão conseguindo perceber que patrimônio, ele sempre está ligado à sociedade. O patrimônio, seja histórico, cultural ou ambiental, ele é produzido ali pelas relações sociais que o indivíduo, que o homem estabelece ali. O patrimônio ambiental, normalmente, é aquele que é vivenciado, que é visto, que é produzido e que é criado pela própria natureza. E a partir daí o homem faz o processo de tombamento daquele espaço como uma preservação ambiental, tá? Mas voltando para a ideia de patrimônio histórico e cultural, a gente entende que tudo que é produzido socialmente, culturalmente, historicamente e politicamente pelo homem pode ser entendido ali como patrimônio. Vai depender da representação
e da simbologia que aquele monumento, que aquela escultura, ou que aquela paisagem transmite às pessoas ali ao seu entorno. Então, por exemplo, hoje em Itabaianinha, eu posso dizer que a praça que a Praça Olímpio Campos é um patrimônio de Itabaianinha? Sim, porque por meio da construção da praça, eu posso muito bem contar ou narrar para vocês um pouco da importância daquela praça, né, o contexto, o espaço que ela foi produzida, o ano que ela foi construída, e a partir dali relacionar com a história de Itabaianinha. Vocês sabem muito bem que a partir da praça, né, primeiro veio a praça, a igreja, né, Nossa Senhora da Conceição, mas só que depois de Itabaianinha foi crescendo, crescendo, se expandindo, então aquela praça ali pode ser vista como um espaço cultural, mas também como um espaço histórico, justamente o nome a qual a Praça Olímpio Campos leva. Quem foi Olímpio Campos? Olímpio Campos foi um importante político sergipano, né, que prevaleceu aí no poder como deputado federal, deputado estadual, como presidente da província de Sergipe, enfim. Então, ele vai ter uma grande importância dentro do espaço da Baninha, como também dentro do estado de Sergipe. Mas aí é o seguinte, veja, Olímpio Campos está ligado à praça, né, que leva o seu nome Olímpio Campos, a Praça de Itabaianinha. Vocês conseguiram perceber de como, através de um monumento, eu posso contar a história de uma cidade ou a história de um estado? Então, diante disso, pessoal, é que se define patrimônio. Patrimônio é tudo aquilo que foi feito pelo homem e que esse feito e que essa construção tem uma grande representação, tá? Para aquela localidade, para aquela região. Aí agora vamos aqui. Mas o que é patrimônio cultural de acordo com a Constituição aprovada em 1988? Então, a Constituição brasileira de 1988, ela vai dizer o seguinte sobre patrimônio. A Constituição brasileira de 98, no artigo 216, considera o patrimônio cultural brasileiro como bens de natureza material e imaterial tombados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se inclui formas de expressão, modo de criar, fazer e viver, criações científicas e artísticas e tecnológicas, obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados a manifestações artísticos culturais, conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. Então, a Constituição, ela tem um importante fator aqui que deve ser destacado, né? A sua função como um meio, como um mecanismo para a preservação e identificação do patrimônio cultural brasileiro. Repetindo, do patrimônio cultural brasileiro. Quem é que vai assegurar o direito, ou que vai assegurar a garantia que aquele monumento se permaneça ali por muito tempo? A Constituição e outros documentos. Por meio de quê? Por meio do tombamento. Professor, o que é tombamento? Tombamento é um mecanismo, né? É aí uma política que os órgãos responsáveis, chamados do IPAM, o IFAM e também a Unesco, se utiliza para preservar aquele monumento ou aquela escultura, ou se não, aquele objeto, aquela edificação, aquele espaço, aquela manifestação cultural, enfim. Eles utilizam a ideia de tombamento para preservar aquele espaço. Então, as pessoas que estão ali em torno daquele patrimônio devem preservar, ok? E existe aí diversos fatores que a sociedade em torno deve seguir para preservar ali aquele monumento, ok? Então, eu deixo aqui para vocês o seguinte: formas de expressão. Formas de expressão é patrimônio imaterial. Modos de criar, fazer e viver é patrimônio imaterial, tá? Agora, obras, objetos, documentos, edificações são
patrimônio material. Qual é a diferença, afinal de contas, de patrimônio material e imaterial? Já vou dar um parecer para vocês. Patrimônio material é tudo aquilo que é palpável, né? Ou seja, concreto. Então, você consegue pegar, você consegue a questão da textura com a mão, enfim. E imaterial não. Você sente, você vê, como por exemplo as festas carnavalescas. As festas carnavalescas é um patrimônio imaterial de algumas cidades brasileiras, mas não é um patrimônio material, porque você consegue sentir, você aproveita, você aprecia a manifestação da cultura carnavalesca, mas só que ali você não consegue pegar. Ah, vou pegar o carnaval. Não, não existe isso, pessoal, tá? Então, ali é um patrimônio imaterial de algumas cidades. Aí existe o patrimônio reconhecido. O patrimônio reconhecido é quando ele passou por esse processo de tombamento. E existe o patrimônio quando ele tem uma representação importante para aquela comunidade, mas só que ele não é reconhecido, mas é preservado. Então, por exemplo, a Praça de Itabaianinha. A Praça de Itabaianinha que eu mencionei para vocês, Olímpio Campos, essa praça ela não é tombada, mas ela é reconhecida, tá, de acordo com alguns documentos legais do município, como um patrimônio público, ok? Um patrimônio público que pertence ao município de Itabaianinha. Então, sobre a ideia de tombamento que eu tinha falado para vocês, é o instrumento jurídico criado em 1937 pelo decreto de lei, né, número 25, como uma forma de proteção do patrimônio cultural brasileiro. Então, a Constituição ela foi aprovada em 1988 e o tombamento foi aprovado em 1937, bem antes da própria Constituição. Então, aqui traz o projeto de lei que vai trabalhar a proteção do patrimônio cultural, assegurando que as próximas gerações tenham acesso a esses monumentos, a esse patrimônio, e a partir daí conhecer a história, a economia, as características sociais e culturais do Brasil. Agora vamos lá para a definição de fato do que é patrimônio material. Patrimônio material, então vocês anotem aí para vocês não confundirem. Patrimônio material é composto por um conjunto de bens culturais classificados segundo a sua natureza e registrado em um dos 4 livros do tombo. Então, quando aquele patrimônio material ele é tombado, automaticamente aquele patrimônio, o nome daquele patrimônio, vai para o livro de tombo e ali fica registrado. Nesse sentido, todas as pessoas que estão ali em torno têm responsabilidade em preservar e os turistas em preservar aquele patrimônio. Então, vamos pensar o seguinte, vamos pensar o seguinte ponto. A Praça Itabaianinha, né, um exemplo, a Praça Itabaianinha, ela é tombada, um exemplo, tombada. Então, as pessoas que moram ali em torno têm que preservar aquela praça, os visitantes também. E aí ocorre o seguinte, se por acaso algum dos moradores queira fazer uma construção ali próximo da praça, primeiro tem que comunicar ao órgão responsável pela preservação da praça, para que essa construção que ele vai fazer não prejudique a imagem e a paisagem da praça. Então, tem um conjunto de regras, comportamentos, fundamentos e princípios que a comunidade tem que ter com aquele patrimônio material. Então, quando se fala na ideia de tombamento, é um código jurídico. Então, existe ali por trás um conjunto de leis que deve ser respeitada. Então, não é apenas construir, não, você tem que construir salvaguardando a imagem, né, e a importância daquele patrimônio, para que essa construção que aquela pessoa faça não ultrapasse, ou senão não prejudique ali a imagem da praça. Então, diante disso, tem que tomar aí o máximo de cuidado, pessoas que moram próximos de patrimônios materiais, para que não seja
submetido a uma multa. Nesse caso, se o patrimônio ele for tombado, mas não é o caso da Praça Olímpio Campos, ok? Então, é dividido em bens imóveis, como os núcleos urbanos, sítios arqueológicos, paisagísticos, bens individuais imóveis, como coleções arqueológicas, acervos museológicos, documentos bibliográficos, arquivismo, videográficos, fotográficos e cinematográficos, ok? Então, aqui eu trago para vocês essa primeira imagem, que é o Lago da Gente Sergipana. Esse Lago da Gente Sergipana está localizado lá na nossa capital, na capital do Sergipe, Aracaju, tá? E fica ali próximo da Praça Fausto Cardoso. Aqui são monumentos culturais das manifestações, das diversas manifestações que ocorrem no estado de Sergipe. Então, de cada região de Sergipe, tem um monumento aqui que representa culturalmente essa região. Então, aqui nós temos a cultura indígena, esse aqui primeiro, né, com a manifestação do lambe sujo, né, característica da região do Vale do Cotinguiba, especificamente, né, o Rio São Francisco, e também da cidade de Laranjeiras. Nós temos aqui o reizado, nós temos aqui o frevo, nós temos aqui também a dança do parafuso, característica típica da região de Lagarto, e aqui também nós temos o reizado que representa toda essa região aqui, tá? Então, o que é que eu trago para vocês hoje? Aqui é um ponto turístico. Normalmente, quase todos os patrimônios materiais e imateriais, eles se tornam pontos turísticos. Vai depender da logística que cada município, que cada gestão vai estabelecer o estímulo para o turismo nessa região. Então, aqui, quando você for em Aracaju, vocês apreciem e vocês entendam que aqueles monumentos ali representam as diversas manifestações culturais que ocorrem em todo o estado de Sergipe. Outro monumento também, que é justamente na capital também, em Aracaju, né, que é o Palácio do Governo, especificamente conhecido como Palácio de Olímpio Campos. Olímpio Campos, mais uma vez, é esse mesmo personagem, essa mesma figura que residiu em Itabaianinha um certo tempo, foi político, foi padre, foi advogado, foi sacerdote, foi deputado em Itabaianinha, mas que teve grande participação, grande contribuição para a cidade de Itabaianinha, Cefato, a estação ferroviária, o açude. Então, hoje recebe o nome do Palácio do Governo, né, Olímpio Campos, lá próximo da Praça Fausto Cardoso, em Aracaju. Aqui é um tipo de patrimônio material, tá bom? E nós também temos, a nível local, pessoal, um patrimônio material, tá? Esse patrimônio material está localizado especificamente no povoado Poxica, aí no município de Itabaianinha, onde mulheres, elas receberam, né, ou seja, foram ensinadas por meio de suas mães, enfim, sobre a cultura do artesanato. Professor, ainda existe, pessoal, ainda não sei se existe, mas o que é que eu posso passar para vocês enquanto informação? Que esses saberes, eles foram passados de geração em geração. A grande maioria das mulheres que participam desse grupo, dessa comunidade, elas praticam há muito tempo. Então, tem o artesanato ali como um espaço de manifestação cultural, mas também como uma forma de sobrevivência. Esse artesanato ficou conhecido como a louça morena, né, em homenagem aí a Cecília Meirelles, né, uma das maiores poetas brasileiras. Tá bom, pessoal? Então, esse artesanato, essa forma de artesanato também é um patrimônio material. É reconhecido? Acredito que não, tá? Mas que tem ali toda uma questão de preservação dessa prática que foi passando assim de geração em geração, tá, pessoal? E temos também a imagem, né? Tem a praça, né, da igreja,
Nossa Senhora da Conceição, mas também tem a imagem, que são formas de patrimônio material presente em Itabaianinha. E agora a gente vai para o patrimônio imaterial. A Unesco define como patrimônio cultural imaterial as práticas, representações, expressões, conhecimentos e técnicas. Aí, retornando aqui, lembra que eu falei para vocês sobre a Unesco? Então, que é a instituição, é a associação que faz esse processo de classificar o que é patrimônio, o que não é patrimônio, o que é patrimônio tombado e o patrimônio que ainda está passando por um processo de transição para ser tombado. Outra questão aqui, esse artesanato que eu falei para vocês aqui, pessoal, ele se encaixa em técnicas, tá? Porque existe uma técnica por trás para a construção desse artesanato, tá? Então, junto com o instrumento, objetos, artefatos e lugares culturais que eles são associados, que as comunidades, os grupos e, em alguns casos, os indivíduos reconhecem como parte integrante de seu patrimônio cultural. Então, se eu perguntar assim, por acaso, aos moradores do povoado Poxica, especificamente essas mulheres que participam dessa associação, dessa prática do artesanato, sobre quais são as práticas culturais, automaticamente elas irão dizer que o artesanato é um patrimônio integrante daquela região, tá? Um patrimônio que aos poucos passou por algumas transformações e agregou ao longo do tempo alguns elementos culturais no modo de fazer, no modo de representar, novas técnicas, enfim. E sobre ainda patrimônio material, conhecimentos enraizados no cotidiano das comunidades, manifestações literárias, músicas, plásticas, cênicas e lúdicas, rituais e festas que marcam a vivência coletiva da religiosidade, do entretenimento e de outras práticas da vida social, além de mercados, feiras, santuários, praças e demais espaços onde se concentram e se reproduzem práticas culturais. Então, todo e qualquer espaço que se produz práticas culturais, temos ali patrimônios. Esse patrimônio pode ser material e imaterial. Patrimônio imaterial, vocês não esqueçam. A nível Brasil, nós temos a capoeira, o acarajé, né, especificamente aí do estado da Bahia, Salvador, o frevo, né, dentro do campo da música e também dos ritmos. Temos a cultura indígena também, ou seja, as manifestações culturais, as danças indígenas são patrimônio imaterial brasileiro, tá? O patrimônio material são os saberes e ofícios, as formas de expressão, os lugares de sociabilidade, as festas e celebrações populares. Por exemplo, uma forma de patrimônio material é o Carnaval de Itabaianinha, que recentemente foi reconhecido como um patrimônio cultural, tá? Isso, patrimônio cultural e material. O patrimônio material é transmitido de geração em geração e é constantemente recriado. Então, pode ser comidas típicas também, patrimônio material do Brasil, tá? E agora vamos para a nossa atividade escrita e comentada. Ela é simples e fácil. Primeiro, qual a diferença entre patrimônio material e imaterial? Cite exemplos. Depois de vocês fazerem isso, o que significa tombamento e qual a sua importância? A importância, você já sabe, que é uma forma de salvaguardar e preservar os saberes que foram produzidos ou construídos ou edificados em um determinado tempo, em um determinado espaço, por um determinado povo, tá? Então, essas aí são as questões. Lembre de copiar no seu caderno, responder, tirar foto e enviar para a sua professora, seu professor de Sociedade e Cultura. Não esqueçam, pessoal, do nosso compromisso, tá? E aqui eu encerro a aula de hoje com a seguinte mensagem. Lute pela paz todos os dias de sua vida. Transforme o mundo em um lugar melhor. A gente ainda vive um contexto pandêmico. São diversas informações, diversas notícias que chegam de forma negativa para nós, mas a cultura da paz, a prática da paz é o que nos mantém vivos. Então, que vocês fiquem em paz, que vocês fiquem bem, façam a atividade e eu espero vocês na próxima aula. Valeu, pessoal!